Probabilidade de A intersecção B é probabilidade de A vezes probabilidade de B? Ou é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que ocorreu A? Vamos então para a nossa aula de probabilidade condicional, um tópico da matemática, do combo probabilidade, que muita gente tem dificuldade, mas dificuldade mesmo. E eu vou te deixar craque nisso. Então vamos lá? Começamos da seguinte maneira, com uma pequena introdução para você começar a se sentir confortável durante essa aula. Lá vai. Diz assim, ó, no lançamento de um dado honesto, vamos direto gravar? Se é um dado honesto, eu tenho 6 resultados possíveis. Pego um dado, 6 faces, um hexaedro, um cubo, jogo, eu tenho 6 resultados possíveis. É o que a gente chama de espaço amostral, lembra? Conjunto de todos os resultados possíveis. Fechou? Aí diz assim, calcule a probabilidade de acontecer um número ímpar. Bom, número ímpar então é um evento. Quem são os ímpares que eu tenho aqui? 1, 3 e 5. Mas olha que legal, calcula a probabilidade de acontecer um número ímpar sabendo que, e essa parte passa a ser a dica para você. Esse sabendo que, ele vai te indicar a ideia de probabilidade condicional. Mas eu vou continuar, tá? Sabendo que o resultado é um número primo. Eu tenho outro evento. Que evento? Um número primo. Quem são os primos aqui dentro? O 2, o 3 e o 5. Tá tranquilo até aqui? Agora vamos imaginar a situação real. Eu peguei um dado. Joguei um dado, rolou, caiu, virou um número com a face para cima. Ficou um número voltado para cima. Aí você não sabe o resultado, mas eu sei. E eu falo assim, olha, o resultado é um número primo. Se eu te avisar que o número é primo, notem, você tem agora uma condição para dar a sua resposta. Por isso a ideia de probabilidade condicional. E vê se você concorda comigo. Se eu sei que o número é primo, o meu espaço amostral não tem mais 6 elementos. Porque eu tinha 6 elementos quando eu jogo um dado e não falo nada sobre o resultado. Mas se eu jogo um dado e dou um aviso sobre o resultado final, eu vou reduzir o meu espaço amostral. E a ideia de probabilidade condicional basicamente é essa. É uma redução do seu espaço amostral e aí você tem um novo cálculo de probabilidade. Nesse caso, você concorda comigo? Se eu sei que o resultado é um número primo, meu novo espaço amostral é esse daqui, ó. Então agora eu passo a ter quantos elementos no meu espaço amostral? Somente 3. Esse passa a ser o seu novo espaço amostral. E agora você refaz a pergunta. A pergunta é qual é a probabilidade de ser um número o quê? Ímpar. Mas ímpar nesse novo universo, porque eu sei que é um desses que saiu. E agora, é claro, a probabilidade de ser um ímpar aqui, você pode me ajudar? Primeiro um pouquinho de simbologia, tá? Quando você vê essa simbologia, ó, a matemática lê assim, probabilidade de sair um número ímpar, essa barrinha você vai ler como sabendo o quê? Probabilidade de sair um número ímpar sabendo que ele é primo. Eu quero a probabilidade do cara ser ímpar sabendo que ele é primo. Bom, se eu sei que ele é primo, meu novo espaço amostral é composto de quantos elementos? 3, que é a parte de baixo, lembra? O denominador da fração é o total de resultados possíveis. E o meu novo total de resultados possíveis são exatamente esses. Agora, destes, eu quero um número ímpar. Quantos são ímpares aqui? Erivaldo, o 3 e o 5. Exatamente. Então eu tenho quantos resultados de interesse? 2. No universo de quantos? 3. E a nossa resposta, 2/3. Simples assim. Essa é a ideia de probabilidade condicional. É sobre esse caminho que nós vamos trilhar. Claro, vou te dar todos os conceitos agora, mas queria que você tivesse muito claro exatamente a ideia de probabilidade condicional. Qual é? Vai ter um tal de sabendo que. Ou seja, resumindo, eles vão te dar uma informação sobre o resultado final. Você faz um lançamento, você aplica um experimento aleatório e alguém te avisa algo sobre o resultado final. Isso faz com que o quê? Seu espaço amostral diminua. Essa parte de baixo que era para ter 6, agora só tem 3. Reduziu o espaço amostral? Nesse novo espaço amostral, você quer o quê? Alguém ali, algum interesse ali. Por isso que a probabilidade de tal coisa, sabendo que ocorreu tal coisa. No meu caso, a probabilidade de ser ímpar, sabendo que ele é o quê? Primo. Ficou claro para você? Essa é a ideia de probabilidade condicional. Mas vale um alerta para você aqui. O que é o 2 e o que é o 3? Você concorda que o 3 é o número de elementos do conjunto P? Concorda comigo? O 3 é o número de elementos do conjunto P. Erivaldo, verdade. O conjunto P, o conjunto dos primos. Já o 2, ele é a intersecção entre esses dois conjuntos. Ó. Erivaldo, verdade. O 3 e o 5 são os elementos comuns entre ímpares e primos nesse universo. Isso, então, ó, 3 e 5 é o número de elementos de P intersecção com I, de primo intersecção com ímpar. Tranquilo? Então a probabilidade de acontecer um número ímpar, sabendo que ele é primo,
eu vou pegar o número de elementos da intersecção e dividir pelo número de elementos dele ser primo. Exatamente isso. Nota que a gente já começa a imprimir um conceito, começa a imprimir aqui uma fórmula que talvez você já conheça, quem já estudou esse conteúdo. Se é novo para você, é totalmente novo, mas compreensível. Concorda comigo? Eu vou dar uma aumentada nessa informação, por favor, e vou representar por diagrama. Ó. Meu espaço amostral, lembra? Conjunto, né, de todos os resultados possíveis quando eu lanço um dado e não sei nada sobre a resposta final. Os ímpares, os primos e a intersecção. Por diagrama isso ficaria assim. Fiz bem colorido para você, ó. Vê se você concorda comigo. Ímpares, 1, 3 e 5. Então, conjunto dos ímpares, tem o 1, tem o 3 e tem o 5. Claro que o 3 e o 5 eu já coloquei na intersecção de ímpar com primo. Legal? Depois, quem são os primos? 2, 3 e 5. Já tem o 3 e o 5, que fazem parte do conjunto azul, tem mais o 2 aqui. E no conjunto amarelo me faltou o 4 e o 6, então vou colocar lá o 4 e o 6. Notem que todos os elementos estão ali. Todos os 6 elementos estão ali. Tranquilo? E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que para calcular a probabilidade de um número ser ímpar, sabendo que ele é primo, o que eu fazia? Eu pegava embaixo o número de elementos do conjunto primos. Notem que essa parte de baixo, pensando isso como uma fração, que não é uma fração, mas pensando isso como uma fração, né? O cara que está aqui embaixo, ó, é o cara que vai aqui embaixo. Se aqui é P, aqui é o número de elementos daquele P. E a parte de cima é o I? Não. É o I dado que ocorreu P, por isso que eu pego a intersecção, como eu te mostrei. Tranquilo? E se você observar mais uma vez, ó, número de elementos da intersecção, quais são? 3 e 5. Número de elementos do primo, 3. Por isso que deu 2 sobre 3. Me interessam quem? Me interessam esses dois elementos, porque eu sei que o resultado foi um número primo. Do meu novo universo, que é ser primo, me interessam apenas dois caras que são ímpares. Tranquilo? Agora eu vou fazer uma jogadinha matemática aqui, e não fique bravo comigo, porque é tranquilo de compreensão. Lembra quando você tem uma fração? Vou pegar uma fração aqui, sei lá, 10 sobre 15. Você tem 10 sobre 15. Você não deixa 10 sobre 15, você simplifica. Você vai lá e divide o 10 e o 15, por exemplo, por 5. Edivaldo, claro, eu posso dividir em cima e embaixo por um número igual. Isso é tranquilo, Edivaldo, chama simplificação de fração. Pois bem, eu vou pegar esse número e vou dividir por alguém, e vou pegar o de baixo e vou dividir pelo mesmo cara. Então eu não estou cometendo nenhum pecado. Olha lá. Número de elementos de P intersecção com I. Eu vou dividir por número de elementos de E, que é claro, é o número de elementos do meu espaço amostral. Mas se eu peguei o cara de cima e dividir por N de E, embaixo eu também vou dividir por N de E. Se você pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, você vai cancelar o N de E e vai chegar exatamente na mesma resposta. Ou seja, eu não cometi nenhum pecado matemático. Edivaldo, de boa, pode continuar, você está bem, você não errou nada, estou concordando com você. Edivaldo, por que você fez isso? Porque eu queria que você lembrasse de uma coisa. Quando eu pego o número de elementos de P intersecção I e divido por número de elementos de E, isso é o conceito de probabilidade. Então, olha lá, o número de elementos de P intersecção com I dividido por número de elementos de E, essa divisão vai dar o quê? A probabilidade de ser primo e ímpar. Concorda comigo? Porque o conceito de probabilidade é isso, né? O conceito de probabilidade é o número de elementos de um conjunto sobre o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos de um evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, N de P sobre N de E é a probabilidade de acontecer esse P. Resumindo, né? Ao invés de a gente agora escrever que a probabilidade do número ser ímpar, sabendo que ele é primo, é o número de elementos da intersecção sobre o número de elementos de ser primo, nós vamos escrever uma frase mais completa, que é onde eu queria chegar, que é a definição aí de probabilidade condicional. A probabilidade de ocorrer o número ímpar, dado que ele é primo, sabendo que ele é primo, eu calculo pegando a probabilidade dele ser primo e ímpar e divido pela probabilidade dele ser primo. Tranquilo? Essa, na verdade, vai ser a formulazinha, vai ser o conceito que nós vamos utilizar em todas as questões dessa aula. Claro que isso daqui é muito comum que nós façamos o seguinte. A gente isola isso aqui, ó, probabilidade de P intersecção com I, isola isso aqui, e é claro que se eu tirar esse cara daqui, eu vou multiplicar pelos dois lados e vai ficar a probabilidade dele ser primo vezes a probabilidade dele ser ímpar, sabendo que é primo. E aí, eu queria que você olhasse com carinho. Claro, nós vamos usar a fórmula assim? Vamos. Mas vamos usar assim? Vamos também. É a mesma fórmula, só escritas em formatos diferentes. E é uma fórmula vindo de um conceito, né? Eu só criei uma fórmula, mas é um conceito que a gente vai utilizar também. Olhe com carinho que eu vou lhe falar. A probabilidade dele ser primo e ímpar é dado pegando a probabilidade dele ser primo e multiplicando pela probabilidade dele ser ímpar realmente, ó. Probabilidade dele ser primo vezes a probabilidade dele ser ímpar. Mas aí vem um detalhe. Você multiplica pela probabilidade dele ser ímpar, sabendo que ele foi primo. Porque aqui, ó, eu já estou pegando o cara como um primo.
Você entendeu? Então a probabilidade do cara ser ímpar e primo corresponde a pegar a probabilidade dele ser primo vezes a probabilidade dele ser ímpar, sabendo que ele é primo. Tranquilo? Guarde com carinho isso aqui. Acho que ficou claríssimo para você. Espero que tenha ficado claríssimo, porque agora nós vamos fazer vários exemplos utilizando esse conceito. A partir de uma introdução bem simples, onde você vê os resultados, onde você constrói a fórmula comigo e chegamos aí nos dois conceitos que muita gente tem dificuldade. Repito, é a mesma frase, são as mesmas frases escritas em formatos diferentes. Legal? Muito bem. Aí, claro, tem um conceito para isso e esse conceito diz o seguinte, que a probabilidade de ocorrer o evento B, sabendo que o evento A ocorreu, é dado pegando a probabilidade de acontecer A e B e dividindo pela probabilidade de acontecer A. É a mesma fórmula que eu deduzi com você, mas agora com eventos A e B genéricos. Claro que eu posso novamente isolar a probabilidade da intersecção, que é algo que a gente vai usar muito. A gente vai utilizar essa fórmula assim? Sim, mas é muito mais comum eu utilizá-la assim, que é a ideia de multiplicação de probabilidades, que é a nossa próxima aula, explicar a multiplicação de probabilidades, e nós vamos partir desse conceito. A probabilidade de A intersecção B, como é que eu faço? Eu pego a probabilidade de acontecer A vezes quem? Evaldo, vezes a probabilidade de acontecer B. Mas tem um detalhe, é a probabilidade de acontecer A, está aqui, vezes a probabilidade de acontecer B, sabendo que ocorreu A. Você concorda comigo? Não é difícil, é tranquilo de gravar, né? Ó, probabilidade de A intersecção B é a probabilidade de A, vezes a probabilidade de acontecer B, sabendo o quê? Sabendo que ocorreu A. Evaldo, claro, tranquilo de pegar. Esse é o conceito que nós vamos aplicar em várias e várias questões. Vamos fazer uma questãozinha para você ver. Primeira questão da nossa aula, ali era uma introdução, agora nós temos uma questãozinha do nosso querido MTM, que diz assim, ao retirar uma carta de um baralho com 52 cartas, obtém-se uma carta de paus. Olha como você já tem aqui uma redução de espaço amostral. São 52 cartas, mas eu estou te avisando, olha, sabendo que a carta que eu retirei é de paus, obtém-se uma carta de paus, seu espaço amostral já diminuiu. Mas depois falamos sobre isso. Calcule a probabilidade dessa carta ser um rei. Eu tenho um baralho com 52 cartas, eu te aviso que eu retirei uma carta, aviso que essa carta é de paus e pergunto qual é a probabilidade dela ser um rei. Dá para fazer de cabeça, mas eu vou primeiro fazer utilizando todos os nossos conceitos para você ficar craque nisso. Obter uma carta de paus. Bom, vou chamar isso de evento A. Meu evento A é um dos eventos, é obter uma carta de paus. Quantas cartas de paus eu tenho, lembra? São exatamente 13, porque são 4 naipes, 52 dividido por 4, eu fico exatamente com 13 cartas. Eu tenho um segundo evento, meu segundo evento é aparecer um rei. Bom, rei, quando eu penso num rei no universo de 52 cartas, estou pensando no todo ainda, tá? Eu tenho exatamente quantos reis? 4, né? Tenho 4 reis no baralho. Legal? Mas o que eu quero aqui é exatamente isso, vê se você concorda. O evento A intersecção B é o quê? O evento A intersecção com B é ser uma carta de paus e ser um rei. Ou seja, é ser um rei de paus. E eu tenho no baralho somente um rei de paus. Então, nesse caso, eu tenho exatamente um cara que me interessa. Só existe apenas uma carta de interesse. Porque, notem, eu quero que ela seja evento A intersecção com B. Intersecção de A com B é ser uma carta de paus e ser um rei. E aí eu só tenho um caso aqui. Tranquilo? Aí, claro, que se nós formos utilizar a fórmula, ficaria assim. Porque vê se você concorda comigo. Por que eu quero a probabilidade de B sabendo o que aconteceu A? Quem é B? B é sair um rei. A, uma carta de paus. E o texto é claro. Eu sei que aconteceu uma carta de paus e quero saber a probabilidade de ser um rei. Então aqui está escrito isso, ó. Qual é a probabilidade de sair um rei sabendo que a carta é de paus? Qual é a probabilidade de sair um rei sabendo que a carta é de paus? E aí, pelo nosso conceito, eu vou calcular a probabilidade de A intersecção B. Vamos lá, A intersecção B. Quantos elementos tem? Só um. Um cara me interessa no universo 52. Então notem, a probabilidade de A intersecção B, notem, aí eu não estou fazendo condicional. Condicional é a resposta que eu quero. A probabilidade de A intersecção B é de 1 para 52, porque tem uma carta em 52 que me interessam. Mas, qual é a probabilidade de A? Vamos ver quem é A? A, deixa eu ver. A tem 13 cartas, porque é o naipe de paus. 13 para 52. Claro que você vai cancelar os 52, fazendo a primeira vezes o inverso da segunda, e vai ficar exatamente 1/13avos, que é a resposta. Ou seja, a probabilidade de retirar um rei
sabendo que eu retirei uma carta de paus, é de 1/13. Eu fiz pela fórmula para você entender novamente como a fórmula funciona perfeitamente, mas eu tenho certeza que você não faria tudo isso e não precisa fazer. Eu só quero que você tenha esse conceito na sua cabeça, porque daqui a pouco vem questões mais elaboradas, tá bom? Então você já sabe utilizar, mas é claro que faríamos assim nessa questão. Eu acho que você não erraria. 52 cartas, 4 naipes. Quais são os naipes, lembra? São 13 cartas de copas, 13 cartas de paus, 13 cartas de ouro e 13 cartas de espadas. Tranquilo? Dando um total de 52 cartas. Espero que você lembre que existe um rei de cada um deles, né? Existe um rei de copas, um rei de paus, um rei de ouro e um rei de espada. Então eu tenho 4 reis. Isso o meu universo todo. Mas aí o texto, ele dá uma baita de uma dica para você, porque ele fala, ó, ao retirar uma carta de um baralho com 52 cartas, obtém-se uma carta de paus. O cara falou que o resultado é uma carta de paus. Se o resultado é uma carta de paus, seu espaço amostral fez o quê? Diminuiu. Por quê? Porque eu vou descartar isso aqui, ó, porque eu sei que não é copas, eu sei que não é ouro e eu sei que não é espada. Tudo isso cai fora e vai ficar o quê? Vai ficar exatamente o quê? 13 cartas de paus. E nesse universo novo, nesse novo universo de 13 cartas de paus, eu tenho apenas um rei. E a pergunta é qual é a probabilidade de ser um rei? E se a pergunta é qual é a probabilidade de ser um rei, tá muito fácil, né? É de 1/13. E nossa resposta, então, é de 1/13. A probabilidade de ser um rei, sabendo que era uma carta de paus, é 1/13. Tranquilo, né? Fácil. Edivaldo vai dizer, pô, muito mais fácil por aqui, Edivaldo. Não vou fazer tudo aquilo, não. Repito, eu só te mostrei que a fórmula funciona perfeitamente bem, tendo um exemplo simples, como esse, que você faria desse jeito. Essa questão, e boa parte delas, nós vamos usar a ideia do sabendo que. Ah, eu sei que aconteceu alguma coisa. Ah, meu espaço amostral diminuiu, e nesse novo espaço amostral, qual é a probabilidade que ele está pedindo? Ah, a probabilidade de acontecer tal coisa. Ah, então eu tenho tantos elementos do novo espaço amostral que me interessa, e você mata diretamente assim, mas saiba que você está usando o conceito de probabilidade condicional. Beleza? Nossa questãozinha número 1 foi, fizemos a introdução, fizemos o conceito, temos claro como é que eu aplico o conceito, hora de fazer muitas e muitas questões. Vamos para a próxima. Vamos à questão de número 2, mais uma questão do MTM. Essa questão eu fiz com um objetivo. Qual? Te mostrar que tem um tipo de questão que você resolve e que geralmente você acerta, tá? Geralmente, às vezes não. Mas que você aplica um conceito que é o conceito de probabilidade condicional meio que sem querer. E eu queria que você não fizesse mais nada sem querer. Eu quero que você saiba exatamente o que você está fazendo em cada questão de matemática. Só assim você cria gosto por essa matéria, só assim você vai virar a lenda em matemática. Vamos para a guerra então? A questão diz assim, numa caixa existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. 10 bolinhas de 1 a 10. Ah, qual é a probabilidade de tirar o número 7? Ah, é de 1 para 10, 1/10, né? Exatamente 10% e por aí vai. Mas não é isso que eu peço. Calcula a probabilidade de retirar-se a bola de número 3 e, sem reposição, já explico o significado disso, a bola de número 4 em seguida. Vamos evidenciar. Lembra que eu te falei que em probabilidade, análise combinatória, você tem que sempre se colocar na ação. Você tem que imaginar a situação. Então eu tenho uma caixa com bolinhas numeradas de 1 a 10. A pergunta é, qual é a probabilidade de eu meter a mão lá, tirar uma bola de número 3, tirar a bola de número 3 e sem reposição, deixo ela fora e meto a mão e tiro a bola número 4. Então olha que legal. Você tem uma caixa, você vai meter a mão, tirar uma bola e quando ele fala que é sem reposição, você não devolve a bola para a caixa, ela fica fora e você vai pegar a próxima. Guarde uma coisa, se não aparecer o texto sem reposição ou com reposição, você considera sem reposição. Vou retirar uma bola de uma caixa. Se o cara não fala nada, você retirou, você não vai devolver. Tudo bem? Agora você vai falar, é uma retirada com reposição. Você retirou, viu, devolveu. No meu caso, é sem reposição. E a pergunta aqui é clara, né? Qual é a probabilidade de eu retirar uma bola e em seguida retirar outra, sabendo que a primeira foi o 3, qual é a probabilidade da próxima ser o 4? Olha lá, sabendo que, eu acabei entregando, né? Sabendo que a primeira foi o 3, qual é a probabilidade de ser o número 4? Talvez você faça de uma maneira diferente dessa que eu vou te mostrar, mas no fundo o que você vai estar fazendo é isso. Começamos? Retirar a bola de número 3, esse é um evento. Meu primeiro evento, o evento A, é obter o número 3. Eu tenho um elemento que me interessa, apenas um, no universo de 10 bolinhas. Eu tenho um segundo evento, que é retirar uma bola 4. Retirar a bola 4 eu chamo de evento B. E retirar a bola 4, mais uma vez eu vou te falar o quê? Eu tenho apenas uma bola 4 no universo de 10 bolas. Ele volta tranquilo até aqui. E o que seria o evento A intersecção B? Bom, eu quero que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero obter a bola de número 3 na primeira retirada e a número 4 na segunda. E, esse E, caracteriza a minha intersecção. Então o que eu quero é exatamente isso, concorda comigo? Obter o número 3 e em seguida o número 4.
Ou seja, sua tarefa seria calcular a probabilidade de A intersecção B. E aí, claro que a probabilidade de A intersecção B, muita gente fala assim, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Não é isso. Isso nós vamos ver na próxima aula, quando que nós podemos fazer isso, tem a ver com o conceito de eventos independentes, que muita gente confunde também, mas é numa próxima aula. Hoje, você vai fazer o que você aprendeu, que é o correto sempre, sempre. A probabilidade de A intersecção com B é obtida fazendo o quê? Pegando a probabilidade de A e multiplicando por quem? Pela probabilidade de B. Não, pela probabilidade de B, sabendo que já aconteceu A. Então, a probabilidade de B, sabendo que aconteceu A. Sempre assim, esse é o conceito correto. E aí nós vamos lá, vamos embora? Claro, repito, vai ter caso em que vai ser só a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, mas tem a ver com conceitos, com um conceito chamado eventos independentes, que a gente vê numa próxima aula. Vamos começar a diversão? Lá vai. A probabilidade de A intersecção B, ou seja, a probabilidade de ocorrer o número 3 e, em seguida, o número 4, é dado pegando probabilidade de A. Quem é a probabilidade de A? Ocorrer o número 3. E qual é a probabilidade de acontecer o número 3 na primeira retirada? Facílimo, né? Eu tenho apenas um número 3 no universo de 10, minha probabilidade é de 1 para 10. Rivaldo, fácil, tranquilo. Eu vou multiplicar agora pela probabilidade de B barra A. O que é B barra A? É a probabilidade de acontecer o evento B, sabendo que aconteceu o evento A. Quem é o evento A? Retirar a bola número 3. Quem é o evento B? Retirar a bola número 4. Então, como é que você lê isso para compreender bem? Qual é a probabilidade da segunda bola ser o número 4, sabendo que a primeira foi o 3? Então, agora você imagina a situação. Eu retirei uma bola, eu sei que é o número 3, ela ficou fora porque é sem reposição, e agora eu vou retirar outra bola. Qual é a chance agora dessa bola ser a número 4? Eu sei que a primeira foi o 3. Então, meu universo não tem mais 10 bolas. Tem quantas? 9. E dessas 9, qual que me interessa? Só uma, a de número 4. Por isso que agora a probabilidade é de 1 para quanto? 9. Por isso que a probabilidade é de 1 para 9. E claro que daí você multiplica, vai dar 1 sobre 90, 1 90avos. Comentário para você. Geralmente você fala assim, Rivaldo, eu faço direto essa questão. Eu já fazia aqui, probabilidade de acontecer o número 3 e probabilidade de acontecer o número 4 e multiplico. Rivaldo, probabilidade de acontecer o número 3, de 1 para 10. Depois, como eu já tirei e deixei fora, fica 1 sobre 9. Perfeito. Mas você entende que você está usando o conceito de probabilidade condicional. Eu só queria que você entendesse que o que você está fazendo é exatamente esse conceito, mas agora fica muito mais fácil você pensar nisso, né? Primeiro a probabilidade do evento A, depois vezes a do B, sabendo que aconteceu A. E isso é a probabilidade de A intersecção B, quando você quer que aconteça duas coisas ao mesmo tempo. Legal? Tranquilaço aqui, beleza? Matamos esta. Vem uma questão muito clássica da Faculdade aí de Medicina de Marília, que é uma questão assim, que cai com uma frequência muito grande. Já caiu em Enem, em tudo quanto é vestibular desse país, tá? Todo mundo já cobrou uma ou duas ou 10 questões dessa algum dia na vida. E essa questão é uma questão que você vai curtir. Você só tem que ser organizado. Essa questão é legal você criar uma tabela para organizar os dados, porque são muitos dados, senão você pode confundir a questão. Vamos ler então? Uma confecção de roupas produziu um lote com um total de 150 camisetas. 150 camisetas. Distribuídas entre os tamanhos P e M. Quer dizer, eu só tenho tamanhos P e M, não tem G. Então essas 150, eu não sei quantas são P, nem quantas são M, mas a soma tem que dar 150. Vai memorizando. Sendo 59 lisas e as demais estampadas. Então eu tenho nessas 150, eu tenho P, eu tenho M, eu tenho lisas, eu tenho estampadas. Vai continuando. Nesse lote havia 100 camisetas do tamanho P. Opa! Dessas 100, das quais 67 eram estampadas. Tranquilo? Notem, são muitos dados, por isso que eu vou tabelar para você, vou criar uma tabelinha bem legal. Retirando-se ao acaso, ou seja, de uma forma totalmente aleatória, uma camiseta desse lote e sabendo que seu tamanho é M, sabendo que ela é M, vamos voltar um pouquinho? São 150 camisetas, eu sei. Eu vou retirar uma camiseta desse lote. Qual é a probabilidade de? Eu não sei o que ele vai perguntar. Mas quando ele fala qual é a probabilidade de alguma coisa, sabendo o quê? Sabendo que ela é média, sabendo que ela é tamanho M, se ela já é tamanho M, meu universo não é mais de 150 camisetas. Ele já reduziu. Só me interessam as que são de tamanho M. E a pergunta vem agora. Sabendo que ela é de tamanho M, qual é a probabilidade de que ela seja uma peça estampada? É a pergunta do texto. Tranquilo, né? Hora de organizar esses dados. Eu vou criar uma tabela. Acho muito legal você começar a se habituar com esse tipo de tabela. Para essas questões que tem vários dados e tem um sabendo o que, é muito legal uma tabela. Aliás, organizar dados é uma arte na matemática, né? Aqui eu botei tipo tamanho, aqui ó, tamanho P, tamanho M.
Tem a lisa, tem a estampada, é o tipo de camiseta. E sempre vai ter uma linha para o total e sempre uma coluna para o total. E é claro que nesse canto vai o total geral. Então a brincadeira começa assim. Um total de 150 camisetas. 150 camisetas é o total. Total, é o total geral, 150. É ler e preencher, olha que legal. Sendo 59 lisas e as demais estampadas. 59 são lisas e as demais são estampadas. Peraí, lisas, deixa eu ver, aqui lisas. Então o total de lisas é 59. Sendo daquelas 150, 59 são lisas, marquei. Se o resto são estampadas, tá fácil descobrir esse número, né? Porque essa soma tem que dar 150, então tem que ser quanto? 91. Notem a soma dá o 150. Ele falou que legal, gostosinho de fazer. É muito gostoso fazer essa tabelinha, quer ver? Havia também o quê? 100 camisetas P. Peraí, 100 camisetas P, deixa eu ver. Camisetas P, total de camisetas P, 100 camisetas P. Tranquilo? Das quais, não erre agora, destas 100, 67 eram estampadas. Destas 100, 67 eram estampadas. Das 100 camisetas do tamanho P, 67 são estampadas. Edivaldo, mas você se ferrou, né? Sua tabela tá cheia de buraco aí. Não, acabou, a questão acabou. Eu consigo preencher a tabela toda agora. Edivaldo não consegue, consigo. Eu e você. Nós dois conseguimos. Vamos lá? Vamos começar a brincadeira. Que número você botaria aqui? Edivaldo não sei. Claro que sabe, como não? Você tem um total de 150 camisetas. 100 são do tamanho P. Quantas são do tamanho M? Edivaldo, 50, né? Tá fácil. Boa, matamos já. Próximo, deixa eu ver quem que eu quero. Aqui, também dá para descobrir. Edivaldo não dá? Dá. Camisetas estampadas, quantas eu tenho? Um total de 91 camisetas estampadas. Dessas 91, 67 são do tamanho P. Quantas são do tamanho M? Aí, Edivaldo, tem que ser esse mais esse para dar esse. Isso. Aí você subtrai dá o 24. Você já entendeu uma coisa ou não? Esse mais esse dá esse. Esse mais esse dá esse. Esse mais esse tem que dar esse mais esse tem que dar esse. Ou seja, a soma de linha tem que dar o cara do final, a soma de coluna tem que dar o cara do final. Resumindo, é isso. E aí fica muito fácil, né? Quer ver? Ah, que número seria aqui? Bom, é um número que somado com esse tem que dar 50. Nota, eu nem leio mais. Claro, você quer ler? Vamos ler. São 24 camisetas estampadas M. Quantas lisas são M, sabendo que o total de M é 50? Você pode fazer isso, mas só agora vai no automático. Ó. Esse mais esse tem que dar 50. Ali vai ficar 26. E lá acontece uma coisa legal, né? Esse número aqui, esse número somado com 26 tem que dar 59. Mas esse número somado com 67 tem que dar 100. E se não bater aqui, erramos a tabela. Tem até como conferir a tabela. Que legal, né? 33, ó. 33 somado com 67 dá 100. E 33 com 26 dá 59. Tranquilo? Primeira arte, preencher tabela. Tem questões, por exemplo, que envolvem a ideia de teoria de conjuntos, que é só isso. Aí o cara faz uma pergunta daqui. Aí, claro, tem questões que chegam até aqui, faz uma pergunta de análise combinatória, mas essa não. Fez uma pergunta de probabilidade. Tabela pronta ali para você, e aí vem a pergunta. Retirando se ao acaso uma camiseta desse lote e sabendo que ela é M. Olhe para cá. Se eu sei que ela é M, meu universo não é mais de 150 camisetas. Eu não tenho mais 150 camisetas. Eu falei, ó, eu sei que ela é M. Bom, se eu sei que ela é M, eu vou ver só as camisetas do tamanho M. Quantas camisetas do tamanho M eu tenho? Você pode dar uma olhadinha ali? Ah, M, Edivaldo, M é essa coluna. Então eu tenho 50. Então meu novo universo é de 50 camisetas. E aí vem a pergunta que você vai tripudiar, né? Porque olha a pergunta. Qual é a probabilidade de que ela seja uma estampada? Então a pergunta é essa, né? Qual é a probabilidade de eu retirar uma camiseta estampada sabendo que ela é M? Qual é a probabilidade de eu retirar uma camiseta estampada sabendo que ela é M? Lembra que essa parte de baixo é que vai aqui. Então, notem, se ela é M, meu novo espaço amostral, ele é composto de quanto? 50 elementos. Desses 50 elementos, eu quero saber quantas são estampadas. Dá uma olhada. Dos 50, quantas são estampadas? Ah, 24, Edivaldo. Então fica 24 sobre 50. Só isso. Mais nada além disso. Notem, claro, tem a ver com aquela probabilidade da intersecção, tudo aquilo que eu te falei. Eu podia botar a fórmula aqui, mas chega, né? Já te mostrei 2 vezes aplicando a fórmula. Eu acho que a gente já pode ir mais diretamente resolver desse jeito. E aí, claro, divide 24 por 50, vai te dar 48, ou seja, 48%, gabarito letra C. Tranquilo? Questão muito clássica de acontecer essa questão, tá? É uma questão fácil, não é uma questão difícil, mas você tem que ser organizado. Botar a tabelinha e no final ver o sabendo o que, diminuir o espaço amostral, olhar só para o que te interessa e aí, claro, que você mata a questão facilmente. Tranquilo? Beleza? Questãozinha número 3 foi, questãozinha aí da Faculdade de Medicina de Marília, e agora nós vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 5 da nossa querida SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, uma questão bem legal. Apesar de falar do Flamengo, né, não é muito a minha praia, mas vamos embora, vamos para a guerra. Sabes que 80% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores do Flamengo. Então, olha que legal, 80% dos pênaltis cobrados
pela seleção brasileira são cobrados por jogadores do Flamengo. É o que diz o texto. Legal? A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 40%. A probabilidade de ser convertido é de 40% se o cobrador for do Flamengo. Se o cobrador for do Flamengo. E a probabilidade de ser convertido é de 70% se for, obviamente, um jogador de um outro time que não seja do Flamengo. Vamos grifar então tudo? Sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores do Flamengo. 80% são cobrados por jogadores do Flamengo. Você já tem um complemento para saber quantos não são cobrados por jogadores do Flamengo. Aí depois vem a próxima frase. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 40% se quem está batendo é um jogador do Flamengo. E é, obviamente, de 70% se é um outro jogador. Tranquilo até aqui? Não foi eu que fiz a questão, é da SBM. Lá vamos nós. A letra A pergunta assim: qual a probabilidade do pênalti ser cobrado por um jogador do Flamengo e ser convertido? Jogador do Flamengo e ser convertido. Olha lá a intersecção pintando aqui, ó. Eu quero que seja um jogador do Flamengo e que seja convertido. Qual é a probabilidade de ser cobrado um pênalti, que esse cara seja do Flamengo e que ele seja convertido? Tem aí uma intersecção. E a letra B é um pouquinho mais emocionante. Fala assim: qual a probabilidade do pênalti ser convertido? Independente de quem bateu. Bora? Vamos à diversão então. Começamos. Primeiro assim, aqui, claro, tem várias maneiras de fazer, né? Mas eu gosto de limpar os dados, né? Tirar os dados ali. E aí tem um negócio que é muito legal aqui, como se fosse uma árvore de possibilidades. Você quer ver, ó? O jogador do Brasil que vai bater o pênalti, ele pode ser um jogador de quem? Ele pode ser um jogador do Flamengo, concorda comigo? Qual é a chance dele ser um jogador do Flamengo? Se ocorrer o pênalti e alguém vai bater o pênalti, lembra, a chance de ser um jogador do Flamengo é de 80%. Bom, se a chance de ser um jogador do Flamengo é de 80%, eu já tenho que a chance de ser um jogador de outra equipe é de quanto? Erivaldo, o complemento, né? 20%. Perfeito. Próxima etapa. A probabilidade do pênalti ser convertido é de 40% se o cobrador for do Flamengo. Opa, então peraí. Se eu tenho um cara que é cobrador do Flamengo, qual é a probabilidade desse pênalti ser convertido? O texto é bem claro, é de 40%. Então quer dizer, se o jogador do Flamengo bate o pênalti, a chance dele converter o pênalti é de 40%. Consequentemente, se o jogador é do Flamengo, qual é a probabilidade de ele errar o pênalti? Bom, a probabilidade de ele errar é o complemento de 40%. É quanto? 60%. Erivaldo, claríssimo. Venha para cá. O texto é muito claro, né? Se o pênalti é batido, a chance de ser convertida é de 40% se for um jogador do Flamengo. Mas se for um jogador de outra equipe, é de 70%. Opa, peraí. Então, se o jogador é de outra equipe, a chance do pênalti ser convertido é de 70%. E qual é a probabilidade, então, de um jogador de uma outra equipe errar esse pênalti? Bom, se a chance dele converter é de 70%, a de errar é de quanto? 30%. Tranquilo? Com essa árvorezinha que eu construí de porcentagem, você pode fazer com flechinhas, né? Eu fiz aqui com uma simbologia muito nossa, né? Do MTM, esse símbolozinho que a gente criou para as nossas aulas, mas você pode criar com flechinha como você quiser, desde que fique claro tudo isso, ó. Tá totalmente claro aqui, né? A probabilidade de um jogador de outra equipe errar é de 30%. Qual é a probabilidade de um jogador de outra equipe bater o pênalti? É de 20%. Todos os dados eu tirei e coloquei aqui. Baseado nisso, a gente começa assim. Dados aqui em cima, resolução aqui embaixo. Pergunta da questão: qual a probabilidade do pênalti ser cobrado por um jogador do Flamengo e ser convertido? Jogador do Flamengo e ser convertido. Olha como é que eu escrevo isso. Eu quero a probabilidade de ser cobrado pelo jogador do Flamengo e ser convertido. E aí você vai usar a ideia de probabilidade condicional. Por favor, faça da maneira correta. Qual é a maneira correta? A probabilidade de ser jogador do Flamengo e ser convertido é dado pegando o quê? Eu vou pegar e vou calcular a probabilidade do jogador ser do Flamengo, tá aqui, vezes qual probabilidade? Tente falar antes que apareça. Ah, eu já sei, ó, é a probabilidade de ser jogador do Flamengo vezes a probabilidade de ser convertido. Não é só isso. Como é que era a regra? Probabilidade de ser do Flamengo e depois probabilidade de ser convertido sabendo que ele é do Flamengo. Sempre assim, ó, porque eu já bati aqui, o cara que bateu foi do Flamengo. Então anotem, a probabilidade de ser um jogador do Flamengo e converter é pegar a probabilidade de ser um jogador do Flamengo vezes a probabilidade de ser convertido, sabendo que é do Flamengo. Tranquilo? Edivaldo, legal. Eu lembrei, é exatamente o que você explicou até agora, é a própria fórmula, é o conceito que eu sempre botei aqui sem esse F, mas tem que colocar, já entendi. Perfeito, agora você não erra a questão, quer ver? Procure aqui, nesse diagrama, qual é a probabilidade de um jogador do Flamengo bater o pênalti. Só isso, não é de converter ou não converter. Qual é a probabilidade do jogador do Flamengo bater esse pênalti? Tem ali? Tem. A probabilidade dele bater é de quanto? 80%. Vou marcar aqui 0,8, que é o 80%, né? 80 sobre 100 vai dar exatamente 0,80 ou 0,8. Vem a próxima parte agora. Essa é a probabilidade do jogador do Flamengo bater o pênalti. Mas a pergunta próxima é: qual é a probabilidade
dessa pessoa converter sabendo que ele é um jogador do Flamengo. Notem, porque se você botar só converter, você não tem como preencher isso aqui. Porque converter, eu tenho 40% aqui e tem 70% aqui. Converter pode ser do Flamengo ou não do Flamengo. Mas se eu quero a probabilidade de ser um jogador do Flamengo e converter, aqui tem que ser a probabilidade de converter sabendo que ele é do Flamengo. E aí, se eu sei que ele é um jogador do Flamengo, a probabilidade dele converter é de quanto? 40%, que eu vou marcar 0,40 ou 0,4, como você queira, e aí é só multiplicar, né? Se você multiplicar dá 0,32, que dá 32%. Então a nossa resposta para essa questão seria 32%. Bonitinha a questão, né? E você concorda que com essa árvore fica muito mais confortável de compreender essa questão. Próxima letra, letra B. A letra B é um pouco mais emocionante. Qual é a probabilidade do pênalti ser convertido? Aí quando eu falo isso, qual é a probabilidade do pênalti ser convertido? Ele pode ser convertido porque foi batido por um jogador do Flamengo, ou seja, me interessa então a probabilidade de ser jogador do Flamengo e converter, ou ser um jogador de outra equipe e converter. Porque a pergunta é qual é a probabilidade do pênalti ser convertido. Quando você escreve isso em língua portuguesa, fica muito mais claro. Então, qual é a probabilidade de ser convertido o pênalti? Para ser convertido pode ser jogador do Flamengo e converter, ou não ser jogador do Flamengo e converter. Eu vou escrever isso tudo bonitinho para você, podia ser mais rápido, mas eu vou fazer bonitinho. Qual é a probabilidade do cara converter? Bom, para converter, tem que ser um jogador do Flamengo e converter, ou então ser um jogador de outra equipe, ou seja, não ser do Flamengo e converter. Escrevendo isso mais matematicamente, como é que seria isso? A probabilidade de conversão do pênalti é dada fazendo o quê? Pegando intersecção entre F e C, ou seja, jogador do Flamengo e converter, ou, lembra? União, ou união. E esse F com barra, espero que você entenda, né? F com barra significa o quê? O complementar de F, ou seja, se aqui indica ser jogador do Flamengo, aqui indica não ser jogador do Flamengo, ou seja, de uma outra equipe, como a gente marcou aqui. Só porque eu quero probabilidade. Quando eu aplicar a probabilidade aqui, a probabilidade do pênalti ser convertido vai ser dada por quem? Pela probabilidade de ser um jogador do Flamengo e converter, aliás, já fizemos isso aqui na letra A, ou indica soma, lembra disso, a probabilidade de ser o quê? Um jogador que não seja do Flamengo e converter. Tranquilo? E é claro que é a probabilidade da união que nós estamos fazendo, já vimos esta aula, mas como aqui esses dois blocos são independentes, não tem que descontar uma intersecção entre eles. Tranquilo? Erivaldo, e agora? Agora você vai se deleitar com a resolução. Notem que o grande lance da letra B era você escrever essa frase aqui, ó. Poxa, eu quero que o pênalti seja convertido. Para e pensa. Bom, para ser convertido, pode ser um jogador do Flamengo e ser convertido, ou um jogador que não seja do Flamengo e ser convertido. Quando você escreve essa frase, você já cai direto nessa brincadeira aqui, ó. Agora é claro que nós vamos utilizar essa tabela toda que eu fiz contigo e matar a questão. Frase aqui e vamos para a guerra. Ainda tem coisa para falar legal, mas eu tenho certeza que você agora não erra. Como é que você reescreve essa frase? Utilizando aquela ideia do produto. A probabilidade de ser jogador do Flamengo e converter é pegar a probabilidade de ser jogador do Flamengo vezes a probabilidade de quem? Fala. Vezes, Erivaldo, já sei. Vezes a probabilidade de converter sabendo que é do Flamengo, Erivaldo. Isso, agora ficou legal. Sinal de mais, e nós continuamos. Probabilidade de não ser jogador do Flamengo e converter vai ser um produto. Qual produto? Produto de probabilidade de não ser jogador do Flamengo vezes quem? Fala você, é você que tem que falar. Ah, Erivaldo, vezes a probabilidade de converter sabendo que não é do Flamengo. De converter sabendo que não é do Flamengo. Legal? Aí, claro, que nós vamos finalizar essa brincadeira só pegando os dados aqui em cima. Ela vai. Qual é a probabilidade do jogador ser do Flamengo? Procurei. Edivaldo, já fizemos hoje, é 80%. Ó. Então aqui você troca por 0,8 ou 0,80. Depois, qual é a probabilidade de o cara converter sabendo que é do Flamengo? Probabilidade de conversão sabendo que é do Flamengo é de 40%. Então tá lá, ó, 0,40. Depois, qual é a probabilidade de não ser do Flamengo? Qual é a probabilidade de ser de uma outra equipe? Tá aqui, 20%. É a probabilidade de ser um jogador que vai bater ser de uma outra equipe é 0,20. E qual é a probabilidade de ter uma conversão sabendo que não é jogador do Flamengo? Bom, se não é jogador do Flamengo, eu olho aqui. E qual é a probabilidade de conversão? 70%. Então é claro que aqui nós vamos marcar 0,7 também. Tranquilo? E aí o resto, claro, é só multiplicar e somar. Você faz essa continha, multiplica, soma, multiplica aqui, depois soma. E você vai chegar, em 0,46, que seria 46% essa probabilidade. Então notem, nessa historinha aqui, a chance de algum jogador do Brasil, bater o pênalti e converter é de 46%. Tranquilo? Notem, né? Nós temos uma chance alta de conversão aqui,
aqui uma chance baixa de conversão, mas ele falou, mas pô, por que não ficou tão alto? Porque aqui são poucas as possibilidades de ser um jogador de outro time cobrando. A maioria dos jogadores que batem é do Flamengo, e como a maioria erra, e aqui a maioria acerta, essa compensação gera esse número que faz sentido. Legal? É legal você fazer uma análise também, pô, os números estão fazendo sentido. Beleza? Vamos à nossa questão de número 6, uma questãozinha do Enem, a última questão dessa aula de probabilidade condicional, que agora você está craque em probabilidade condicional, seja obviamente fazendo pelas formas, por todo o conceito que eu te passei, ou com a ideia e fazendo de uma maneira mais rápida, como eu também te mostrei nessa aula. Legal? Questão boa do Enem, uma questão meio parecida com aquela questão que eu fiz anteriormente da SBM, uma questão bem legal. E espero que você tenha ciência de uma coisa, né? 2 tópicos muito fortes, mas muito fortes mesmo no Enem são análise discriminatória e probabilidade. E com nível muito bom de questões. Essa é uma delas. Vamos fazer? Leitura na questão com toda a atenção do mundo. Diz assim, um programa de televisão criou um perfil em uma rede social. E a ideia é que esse perfil fosse sorteado para um dos seus seguidores quando esses fossem em número de 1 milhão. Ou seja, criaram um perfil numa rede social, quando chegar em 1 milhão de seguidores, eles pegam e fazem um sorteio entre aqueles 1 milhão e dão esse perfil para a pessoa. Seria essa a ideia, tudo bem? Continua a leitura. Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, quer dizer, chegamos a 1 milhão. Se chegamos a 1 milhão, olha o que aconteceu. Os organizadores perceberam que apenas 80% eram realmente fãs. E aí veio aquela dorzinha no coração, com certeza. Poxa, se 80% são seguidores, né, são fãs aí do nosso programa, tem 20 que não são, vamos sortear para esses caras, não vamos? E aí veio uma ideia. Olha que legal. Então só 80% são fãs do programa. Por conta disso, resolveram que todos os seguidores farão um teste, com perguntas objetivas referente ao programa. Ficaria mais justo na lógica, né? E só poderão participar do sorteio, isso aqui é importantíssimo, só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados nesse teste, tá bom? Agora o sorteio não é mais por 1 milhão. E aqui você consegue ver a ideia de uma probabilidade condicional. Se tem uma prova, você faz uma prova, só vai ser sorteado quem passar nessa prova, quem for aprovado, e isso significa dizer que o meu espaço amostral de 1 milhão teria diminuído. Legal? Continuamos a leitura. Estatísticas revelam que num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é de 90% se o cara for fã e 15% se ele não for fã. Ou seja, fez o teste, o cara que é fã, a chance dele ser aprovado é de 90%. Já o cara que não é fã é só 15%. Legal? Notem que eu tenho muitos dados e é claro que vem a pergunta em cima para finalizar. E aí a pergunta podia ser menor, o Enem acho que exagerou. De acordo com essas informações, qual é a razão, ele quer uma divisão, entre duas coisas? Entre a probabilidade de que um fã seja sorteado e a probabilidade de que um não fã seja sorteado. Poxa, o Enem quer que eu calcule a probabilidade de um fã ser sorteado e a probabilidade de um não fã ser sorteado. Calculo as duas e divido uma pela outra. Isso me dá a resposta final. Tranquila a compreensão da questão? Uma coisa importante, né? Se um fã vai ser sorteado, para que um fã seja sorteado, esse fã tem que ter sido aprovado. Então eu quero a probabilidade dele ser um fã sabendo que ele foi aprovado, porque senão ele não vai ser sorteado. Pô, ele falou, verdade. Ele falou, e a mesma lógica vale para o não fã. Isso, a mesma lógica vale para o não fã. Legal? Vamos lá, vamos resolver. Para isso, claro, que nós vamos agora fazer uma depuração dos dados, vamos assim chamar, naquele mesmo esquema que eu fiz na questão da SBM. Eu tenho meus seguidores e desses seguidores tem aqueles que são fãs. Quantos por cento são fãs? Tem no texto? Tem, são exatamente 80%. Se 80% são fãs, quantos não são fãs? Bom, fácil, né? Quantos? 20%. Tranquilo até aqui? Desses 80% que são fãs, quando eles fazem aquela bendita prova, para ver se obviamente são aprovados ou não, qual é a taxa de aprovação do cara que é fã? A taxa de aprovação, Erivaldo, tem em algum lugar? Tem. O cara que é fã, a chance dele ser aprovado no teste é de 90%. Obviamente, a chance dele ser reprovado nesse teste é o complementar de 90%, é 10%. Tranquilo a ideia de complementares aqui, né? Já um não fã, qual é a chance desse não fã ser aprovado no teste? 15%. Foi dado para você. E se a chance de ser aprovado é 15%, a chance desse não fã ser reprovado é de quanto? 85%. Tranquilo? Com esses dados limpos, fica muito mais fácil resolver a questão. Coloquei todos novamente aqui para você, com um esqueminha bem bonitinho para você, e a gente começa a resolução. A pergunta do Enem, a primeira é, qual é a probabilidade de que um fã seja sorteado? Vamos reprisar? Para que um fã seja sorteado, ele tem que ter sido aprovado. Então a pergunta é, qual é a probabilidade de eu retirar um fã no sorteio sabendo que ele foi aprovado? Porque
porque senão ele não será sorteado. Então a pergunta, na verdade, seria essa. Qual é a probabilidade de ser um fã sabendo que ele foi aprovado naquela prova? E aí espero que você lembre da forma de probabilidade condicional que nós fizemos nessa aula de hoje. E essa formulazinha diz que eu devo pegar a probabilidade dele ser um fã e ser aprovado e dividir pela probabilidade dele ser aprovado. Tranquilo? Nossa tarefa é calcular essa parte de cima e a parte de baixo. Vamos começar pela parte de baixo, que é mais emocionante. Qual é a probabilidade de uma pessoa ser aprovado? Quando é que alguém vai ser aprovado? Pensa no geral. Para alguém ser aprovado, ele tem que ser um fã e ser aprovado, ou um não fã e ser aprovado. Erivaldo, faz sentido essa frase em língua portuguesa. Aliás, é essa frase em língua portuguesa que vai resolver a nossa questão. Vou repetir. Se um cara foi aprovado, como é que pode acontecer isso? Bom, ele pode ter sido aprovado sendo um fã que foi aprovado, fã e aprovado, ou não fã e aprovado. E quando você escreve isso, já começam a aparecer nossos conectivos, né? Fã e aprovado ou não fã e aprovado. Trazendo isso aqui para a nossa linguagem, ficaria mais ou menos assim. Se o cara foi aprovado, ele pode ser um fã e que foi aprovado, ou ele pode ser um não fã que foi aprovado. Tudo bem? Olha lá, fã e aprovado, não fã e aprovado, me dão exatamente o grupo de pessoas que foram aprovadas. Tranquilo? Mas eu quero é a probabilidade disso. Eu quero a probabilidade dele ser aprovado. E quando eu aplicar probabilidade ali, espero que você seja ligado, né? A probabilidade dele ser aprovado vai ser a probabilidade dele ser um fã e ser aprovado, a probabilidade dele ser um fã e ser aprovado, somado com a probabilidade dele ser um não fã e ser aprovado. Concorda comigo? Ele falou, mas a probabilidade da união aqui, a probabilidade da união, aqui é uma soma, depois teria uma diferença, a diferença da intersecção, mas eu não tenho intersecção entre esses dois conjuntos, né? Isso aqui são coisas disjuntas ali, eu não tenho intersecção, então não há necessidade de colocar aqui a diferença. Fica exatamente assim. Tranquilo? Notem como essa questão do Enem é bonita, né? Chegar aqui já é para pouca gente. Se você chegou aqui, você que sabe probabilidade condicional, você vai deitar em cima da questão. Vamos embora? Começou a diversão. Qual é a probabilidade do cara ser fã e ser aprovado? Lembra, não erre isso. Ah, Erivaldo, eu sei. Intersecção indica multiplicação. Vai, é isso. Mas tome cuidado. É a probabilidade dele ser um fã vezes a probabilidade de... Ah, Erivaldo, vezes a probabilidade de ser um aprovado. Não, você já aprendeu bem nessa aula. É a probabilidade dele ser aprovado sabendo que ele é um fã. A probabilidade dele ser aprovado sabendo que ele é um fã. Erivaldo, claríssimo. Próximo, vamos ver se mata. Qual é a probabilidade de ser um não fã e ser aprovado? Vai ser a probabilidade dele ser um não fã vezes o quê? Fale aí. Fale. Vezes a probabilidade dele ser aprovado sabendo que é um não fã. Legal? Agora, tudo que eu tenho aqui está aqui em cima. É só vir aqui e coletar. Você vai colher as informações e jogar. Olha que coisinha fácil agora. Qual é a probabilidade dele ser um fã? Procura aqui em cima. Qual é a probabilidade de um seguidor ser um fã? Erivaldo, tá fácil demais. De um seguidor ser um fã é 80%, Erivaldo, isso. Aí você vem aqui e troca esse cara por quem? 0,80 ou 0,8 ou 80 sobre 100, como você quiser escrever. Agora vem cá. Qual é a probabilidade do cara ser aprovado sabendo que ele é um fã? Bom, vamos lá. A probabilidade dele ser aprovado sabendo que ele é um fã é de 90%. E se é de 90%, eu boto 0,90 ali. Tranquilo? Continuamos. Qual é a probabilidade de ser um não fã? Procura aqui. A probabilidade de ser um não fã, bom, se é um seguidor e não é um fã, a probabilidade é de 20%, porque 20% não são seguidores, não são fãs do programa. Então 0,20 você bota aqui. Agora, qual é a probabilidade de ser aprovado sabendo que é um não fã? A probabilidade de ser aprovado sabendo que é um não fã é de quanto? 15%. E aí, claro que eu boto 0,15 aqui. Tranquilo? O resto é matemática básica, multiplica aqui, soma os dois númerozinhos, você vai chegar em 0,75. Erivaldo, acabou a questão. Não, tá longe. Esse 0,75 é a parte de baixo só. Notem que eu quero essa divisão. Esse 0,75 eu posso trocar aqui, né? Então, ó, vou tirar a probabilidade de ser aprovado e vou colocar 0,75 que eu encontrei com você. Mas aí vem uma notícia muito boa. A parte de cima você já tem. Erivaldo, não tenho? Tem. Procura aqui na tela. Qual é a probabilidade da pessoa ser fã e ser aprovado? Fã e aprovado, eu tenho. Fã e aprovado é esse produto. 0,80 vezes 0,90, que dá quanto? 0,72 é o que eu vou botar aqui. Legal? E 0,72 é o produto desses dois numerozinhos, que é o que eu queria. Erivaldo, legal, aí é só dividir e matar. Sim, daria 0,96. A questão podia acabar aqui.
Mas o que acontece? O Enem perguntou qual é a probabilidade de um não fã ser aprovado. Tem outra dessa para fazer, ó. Mas agora está tudo muito próximo, ó. Imagina aqui, não fã ser aprovado. Vamos fazer? Vamos lá. Qual é a probabilidade de um não fã ser aprovado? Vai ser a intersecção entre não fã e aprovado, ou seja, qual é a probabilidade de ser um não fã e ser aprovado, dividido pela probabilidade de ser aprovado. Porém, essa parte de baixo nós já calculamos. A probabilidade de uma pessoa ser aprovada nesse teste, nós já calculamos, lembra? É toda aquela conta que eu fiz contigo, ó, que deu 0,75. Então aqui continua embaixo o quanto? 0,75. Tira o cara e coloca 0,75. Já a parte de cima eu tenho? Eu também tenho. Tá pronto, ó. Essa parte de cima, qual é a probabilidade de ser um não fã e aprovado? Não fã e aprovado. Ah, eu tenho. Aí você procura e vai ver que é esse produto aqui, ó, 0,20 vezes 0,15, que se você multiplicar, dá 0,03, tá aqui. Aí você divide, chega na resposta 0,04. Legal? E finalmente, a questão está próxima do fim. Nós fizemos o quê? Calculamos tudo o que o Enem pediu e ele agora quer que você faça a razão entre os dois resultados. A razão entre as duas probabilidades que nós calculamos. Então vamos lá. Eu vou pegar essa probabilidade de ser fã e ter sido aprovado. Ou, vamos falar bonitinho, né? Probabilidade de ser fã sabendo que foi aprovado e a probabilidade de não ser fã sabendo que foi aprovado. E o Enem pede o quociente das duas, ele pede a divisão entre os dois. Sei lá, acho que eles queriam que desse um número inteiro, né? Deu 24, gabarito 24 na questão. Bonita a questão, né? Mas ele fala, nossa, difícil, mas eu tenho uma dica para te dar. Bem legal, você podia fazer essa questão diferente. Você podia pegar tudo isso aqui e trabalhar com números. Eu acho que você vai se sentir mais confortável trabalhando com números. Quer ver? Seguidores. Lembra que ele falou que chegou em 1 milhão de seguidores? Você pode botar 1 milhão ali, ó, e trabalhar com números se você quiser. Podia ser outro número, tá? Mas vamos botar 1 milhão. Se são 1 milhão de seguidores e 80% é fã, como é que você calcula 80% de 1 milhão? 80% é 80 sobre 100 vezes 1 milhão. Aí você faz 80 sobre 100, corta os zerinhos, vai dar 800 mil. Ou seja, desse 1 milhão de seguidores, 800 mil são fãs. Então você já sabe quantos não são fãs, concorda comigo? Quantos não são fãs? O complemento. Quantos são? 200 mil. Tranquilo até aqui? 800 mil, 200 mil, a soma vai dar 1 milhão. Fica ligado que aqui é fã e aqui é não fã. Legal? Próxima parte. Quantos foram aprovados? Ah, cliquei muito rápido, vai. Desse 800 mil, 90% de 800 mil foram aprovados. Quer dizer, dos fãs do programa, 90% é aprovado naquele teste, lembra? Então você calcula 90% desse cara, chega em 720. É claro que a reprovação que é 10%, 10% desse cara dá 80 mil. Claro que 80 mil com 720 mil tem que dar 800 mil, né? Do lado de cá a mesma coisa, vamos embora. A aprovação de 200 mil, 15% são aprovados. 15% de 200 mil, você faz continha, vai te dar 30 mil. 85% desses não sabe calcular, então só faz a diferença. 200 mil menos 30 mil vai te dar o quê? Exatamente 170 mil. Note, se eu somar tudo, eu chego a 1 milhão. Aqui eu tenho os que são fãs, aqui os que não são fãs. Esse cara foi aprovado na prova e não é fã. Esse foi aprovado e é fã. E aí você faria essa questão, eu acho mais fácil assim. Qual é a probabilidade de que um fã seja sorteado? Bom, a probabilidade de que um fã seja sorteado, a pergunta é, qual é a probabilidade dele ser um fã sabendo que ele foi aprovado? Aí ele pode ser sorteado, concorda? E aí tá fácil, né? Quer dizer, tome cuidado. Se eu quero a probabilidade dele ser um fã sabendo que ele foi aprovado, eu vou botar um quociente. E a parte de baixo é o quê? Se eu sei que ele foi aprovado, me interessam só os que foram aprovados. Meu espaço amostral de 1 milhão, ele reduz. Pô, Edivaldo, claro, como você mostrou nas primeiras questões, exatamente a mesma lógica, sempre está embutida essa lógica. Eu tinha 1 milhão, Edivaldo, então aqui embaixo é 1 milhão. Não, porque agora eu sei que a pessoa foi aprovada. E se ela foi aprovada, ou é esse 720 mil, ou é esse 30 mil. São os únicos que foram aprovados nessa história toda. Ou seja, eu tenho um universo de 1 milhão reduzido para 750 mil, que seria a parte de baixo. Tranquilo? Agora, desses 750 mil, quantos são fãs? Bom, 720, né? Então aqui fica 720 sobre 750 mil, adivinha quanto vai dar? Exatamente o 0,96, que eu achei contigo fazendo toda aquela bate de fórmula lá. De repente você diz, pô, Edivaldo, muito mais fácil aqui. Com certeza, eu estou te dando as duas opções. Mas notem, é legal você saber matemática, o porquê de tudo. Se não parece muito solto, né? É legal você entender tudo certinho. E a de baixo é a probabilidade dele não ser um fã, sabendo que ele foi aprovado. Mesma história, né? Se ele foi aprovado, meu espaço amostral de 1 milhão reduz somente para os aprovados. Os aprovados continuam sendo em número de 750 mil, que é a parte de baixo. E desses 750 mil, quantos não são fãs? 30 mil.
Então vai ficar 30 mil sobre 750 mil, que vai dar exatamente o 0,04 que nós achamos na questão anterior. E aí o Enem pediu o quociente desses dois números, né? 0,96 por 0,04, e essa divisão vai te dar 24, que era o gabarito da questão. Com certeza, não sei, eu acho que você gostou mais dessa, não sei, né? De repente, né? Eu acho que, né, o Brasil é muito grande, você vai escolher a maneira que você gosta aí. Aí ele fala, não, eu gostei da primeira, pô, bem matemática, tal, eu tô entendendo as fórmulas, eu gostei mais da primeira. Não, Edvaldo, eu gostei dessa, eu faço com as fórmulas na cabeça, mas eu faço e ganho tempo também na prova. Você que escolhe. Fechamos a nossa questão, fechamos a nossa aula de probabilidade condicional e agora você está craque em probabilidade condicional. Leve com você uma ideia, que no conceito de probabilidade condicional tem a ideia de ter um espaço amostral e você saber algo sobre o resultado final, o que faz o espaço amostral diminuir, e desse novo espaço amostral me interessa algo. Mas não esqueça que falamos muito de probabilidade de A intersecção B. A gente vai utilizar isso na próxima aula. A probabilidade de A intersecção B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que ocorreu A. E isso é muito importante para as próximas aulas. Beleza? Fechou? Até a próxima, então.